Boa noite, boa noite. Isso é hora de fazer live? 10 para as 10 da noite. Tá de sacanagem? Numa segunda-feira? Vou fazer essa live para manter esse conteúdo gravado lá no IGTV. Vou falar aqui sobre rotina. Como o corretor de imóveis que vende todos os meses, qual a rotina que ele precisa ter. Pelo menos foi isso que na minha carreira aí de pouco mais de 10 anos como corretor de imóveis, a partir do momento que eu descobri que tendo uma rotina eu conseguia ter um faturamento mensal recorrente, foi uma das chaves aí, foi uma das viradas de chave para eu entender que é a rotina, é a consistência que leva o corretor de imóveis vender todos os meses. Porque essa vida de corretor de imóveis, ela não é nada fácil. Ela é a montanha russa, né, que a gente fala. Você vende um mês, aí você fica 2, 3 meses sem vender, aí você vende outro mês, aí você fica mais um tempo sem vender, aí você vende, daí é uma alegria total quando você vende, aí você paga as contas. A ideia é que não seja assim, né? O normal não deveria ser assim. O normal deveria ser ter uma consistência de vender todos os meses. E para que isso aconteça, tem que ter rotina. Então hoje eu vou falar de algumas coisas que deram muito certo para mim ao longo de todo esse tempo aí como corretor de imóveis. E vou passar dicas aí de como montar essa rotina e de como essa rotina ela precisa ser feita. Bom, basicamente, a rotina, ela consiste em 4 pilares, tá? E eu tô falando aqui da rotina do corretor. Eu sempre atuei no mercado de lançamentos, apesar de eu ter tido um tempo onde eu tive uma imobiliária, então eu atuei para imóvel de terceiro, mas a rotina, ela basicamente sempre foi a mesma. E ela é baseada em 4 pilares. Quais são esses pilares? E aí eu vou entrar um pouco mais a fundo em cada um dos pilares. Então, o primeiro pilar da rotina é prospecção. O segundo pilar da rotina é follow-up. O terceiro pilar da rotina é técnica de vendas e treinamento de produto. Esse basicamente são os 4 pilares. E são os pilares que eles precisam estar na rotina todo dia. Todo dia. Tem algumas coisas que vão mudar no dia a dia, óbvio. Atendimento ao cliente. Então vai ter dia que você vai atender um cliente, 2 clientes. Tem dia que você não vai atender nenhum. Mas esses pilares eles têm que ter. Então o primeiro pilar que eu falei ali, que é o pilar da prospecção, eu até fizeram uma pergunta esses dias na caixinha lá, de como convencer o corretor a prospectar, fazer prospecção. Como convencer o corretor, provavelmente ela é uma mulher, ela é gerente, e ela estava perguntando como que eu faço para convencer o corretor de que prospecção faz parte do dia a dia. E eu falei lá o seguinte, a prospecção, ela é como se for, para o corretor de imóveis, ela é como se fosse o oxigênio para os seres vivos, para o ser humano. Você precisa de oxigênio para sobreviver. Para o corretor de imóvel, a prospecção é a mesma coisa. Você precisa prospectar para sobreviver. A prospecção, ela não é assim, hoje eu acordei e hoje eu tô a fim de fazer prospecção. Eu vou lá e faço. Aí no outro dia você acordou e falou, hoje eu não estou muito afim de fazer prospecção. Isso não existe. A prospecção ela é diária. Você vai na padaria comprar pão, você faz prospecção. Você vai num churrasco, você faz prospecção. Você está fazendo prospecção a todo momento. É lógico que tem momentos de prospecção estruturadas, que é a prospecção onde você monta um script para fazer uma oferta, né? Então o teu script de abordagem ele precisa está muito bem feito na hora que você começa a fazer a oferta. Para fazer anúncio também precisa ser estruturado. Então a prospecção você faz através do anúncio, você faz através do telefone, você faz através do WhatsApp. Existem inúmeras maneiras.
O fato é que a prospecção, ela precisa ser diária, ela precisa estar dentro da rotina. Eu já vou falar como estruturar um pouco melhor isso daí. O outro pilar que eu falei, que é o do follow-up, é um outro pilar que precisa estar no dia a dia. Então a primeira coisa que você faz quando você chega para trabalhar, vou lá, cheguei para trabalhar, abri meu computador, abro a minha planilha de follow-up. Se eu tenho um CRM, eu abro o CRM para fazer follow-up. O que é o follow-up? O follow-up nada mais é do que o acompanhamento que você tem com os clientes que você já atendeu, ou com os possíveis clientes, ou com os leads que você já atendeu. Então, você começa o dia entrando em contato com as pessoas do dia anterior, ou de 2 dias anteriores, que vou olhar lá no meu histórico para ver quem não atendeu, vou fazer uma nova tentativa. Mandei ontem um folder digital para um cliente, que eu falei com ele no telefone, ele pediu para encaminhar o material de vendas. Vou ligar hoje para esse cliente para saber, fulano, recebeu o material? O que você achou? Vamos marcar uma visita? Enfim, aí você vai ter o teu script para saber como fazer com que o cliente agende a visita. Lembrando, a prospecção, ela tem como objetivo agendar a visita. É para isso que serve a prospecção. Você vai prospectar para levantar possíveis clientes para daí fazer o agendamento de visita, né? Então, para isso que serve a prospecção. O outro pilar é o treinamento de produto. Tá? Então, aqui eu estou falando mais especificamente para quem trabalha no mercado de lançamento, que é fazer treinamento de produto. Então, principalmente para quem trabalha em imobiliária de multimarcas, às vezes tem que tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim que geralmente acontece é que quando é multimarcas, você meio que não tem muito foco. A partir do momento que você, obrigatoriamente, você escolhe o teu nicho, né? Eu sempre falo do nicho, da persona, mas você escolheu o teu nicho. Meu nicho é médio e alto padrão. Eu vou lá e escolho 2 ou 3 empreendimentos de médio e alto padrão. E eu vou estudar esses produtos. Como que eu estudo um produto? Quando a gente fala de treinamento de produto, como que eu estudo o produto? Você estuda principalmente característica e benefício do produto. Então existe uma diferença entre característica e benefício. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, piscina aquecida. Piscina aquecida é uma característica. Churrasqueira na sacada, característica. Localizado ao lado de supermercado, é uma característica. Que mais? Cozinha ampla, é uma característica. O que é o benefício? Então, qual que é o benefício, por exemplo, de ter uma piscina aquecida? O benefício é conforto, o benefício é bem-estar, o benefício pode ser status. Então, o benefício sempre é traduzido em uma palavra. Qual que é o benefício de ter uma churrasqueira na sacada? Também pode ser conforto. Qual que é o benefício de ter portaria 24 horas? Segurança. Então, o benefício sempre é traduzido, geralmente, em uma palavra. E é lógico que o benefício, ele sempre vai estar atrelado ao que o cliente enxerga como benefício. Então, por exemplo, você está fazendo um atendimento e tem churrasqueira na sacada. E você está ali falando para o cliente, olha que bacana essa churrasqueira na sacada, é tudo integrado esse ambiente aqui, olha que legal. E aí você está ali, 20 minutos falando da churrasqueira na sacada. De repente, em algum momento, você pergunta para o cara, depois de ter falado de 20 minutos da churrasqueira na sacada, você gosta de fazer um churrasquinho? Aí o cliente vira e fala para você, puxa, eu sou vegetariano. Ferrou, né? Você ficou 20 minutos falando de um benefício, de uma característica que existe ali no apartamento, mas não é um benefício que o cliente enxerga como benefício. Então, óbvio que daí aí entra a parte da pesquisa para entender o que o cliente enxerga como benefício, mas que a gente pode falar num outro momento especificamente sobre pesquisa. Mas o fato voltando ali num dos pilares, que é o treinamento de produto, que precisa ser feito. Então, uma das maneiras de estudar você faz uma lista, de um lado você coloca característica e do outro você coloca benefício.
e faz um risco no meio ali. E aí você pega o folder do produto, ou né, o folder ali digital ou físico do produto, de um lado você vai colocar só característica. Piscina aquecida, churrasqueira na sacada, aspectos ali da localização próximo ao mercado, próximo à escola, próximo à farmácia, portaria 24 horas. Você lista todas as características de um lado. Do outro lado, você vai colocar benefício. Benefício da piscina, benefício de ser do lado da farmácia, e você vai atrelando os benefícios. Essa é uma maneira de estudar o produto. Outra maneira de estudar produto, objeção. Quais objeções pode ter nesse produto que eu estou estudando? Sei lá, quarto pequeno, preço, localização. Localização fica longe de escola. Sei lá, existem inúmeras objeções que você pode listar em cima do empreendimento ali que você está estudando. Do lado de cada objeção, você vai colocar ali como que você poderia neutralizar essa objeção. E aí a gente pode entrar até um pouquinho na técnica de neutralização de objeção. Quando o cliente... Bom, primeiro vamos conceituar aqui o que é objeção, né? Objeção é tudo aquilo que o cliente fala que ele não está de acordo com o que você está falando ali, tudo que ele coloca como ponto negativo do que você está falando. Isso é objeção. Então, por exemplo, se ele fala tá caro, é uma objeção. Se ele fala o quarto é pequeno, é uma objeção. Então, tudo que ele coloca como ponto negativo. Como que você neutraliza a objeção? Você neutraliza a objeção devolvendo em forma de pergunta. Por quê? Quando o cliente faz uma objeção, é porque geralmente ele está em dúvida. Ele tem dúvida. Então, né, no exemplo que eu citei ali, quando ele fala que está caro, você precisa devolver em forma de pergunta, falando, mas está caro em relação a qual produto? Por que você acha que está caro? E não é para confrontar o cliente, não é para falar para ele que, né, falar, mas não está caro não. É justamente para você entender, porque numa dessas, se ele está falando que está caro, é porque ele tem como referência outros imóveis que ele visitou e que tinham outro preço, e que aí ele está falando que aquele ali está caro. Muitas vezes ele visitou outros imóveis que não tem, por exemplo, ponto para ar-condicionado, que a esquadria não é, sei lá, anti-ruído, que a churrasqueira é a gás e não é a carvão. Então, você precisa entender, por isso que você precisa perguntar, para entender por qual motivo ele está dizendo que está fazendo aquela objeção, está colocando aquele ponto negativo ali, para que você possa responder. Né? O quarto é pequeno. Eu entendo, você está achando que o quarto é pequeno, mas o quarto é pequeno, você está levando em consideração o quê? O quarto que você já tem ou o quarto que você quer ter? Aí o cliente vai te responder, não, o quarto que eu quero ter, ele precisa ter. Mas por quê? Porque eu quero ter uma cama king, e a cama king não cabe aqui. E aí você vai entendendo para tentar neutralizar. Quando você pega um produto e começa a fazer o exercício de neutralizar essas objeções, você está estudando o produto, você está criando argumentos que vai servir não só para aquele produto, vai servir para uma série de outros produtos, porque tem objeções que são comuns para todos os produtos, como o preço, o tamanho do quarto, localização e tudo mais. Então, esse pilar da rotina que eu falei, que é da técnica do treinamento de produto, ele entra nisso que eu estou falando aqui, característica e benefício, objeção. E a objeção também entra num outro pilar que eu falei no começo, que é técnica de vendas. Técnica de vendas é um pilar que precisa ser estudado diariamente. Todos os outros são, né? Então é um pilar, é como se fosse uma cadeira que você tem 4 pés ali. Se você tira um pé, ela vai ficar bamba. Então, a técnica de vendas é um pilar que precisa ser estudado diariamente. Existem inúmeros livros que falam sobre técnica de vendas. Basicamente, todos os livros eles abordam uma metodologia, né, quando a gente fala de técnica, que está geralmente em 5 abordagens, que o primeiro é a abordagem, né, como que você aborda o cliente, seja a maneira como você aborda no telefone, no WhatsApp,
ou a maneira como você aborda quando o cliente entra no plantão, ou a maneira como você aborda quando você vai encontrar o cliente num empreendimento, por exemplo. Grande Alceu! Quando você vai fazer a abordagem num empreendimento, por exemplo. Então, como que você aborda? Né? Você fala o seu nome, você se apresenta, você pergunta o nome do cliente, você não esquece o nome do cliente, então você pergunta o nome dele e aí você precisa lembrar o nome dele para falar o nome dele a todo momento. Então você se apresenta, fala a empresa que você está representando, dá as boas-vindas e entra numa outra etapa, que é a etapa da pesquisa. Então, como que é de extrema importância, e essa é uma etapa que ela é negligenciada pela grande maioria dos corretores. Grande maioria. Porque vamos pegar os 4 pilares, tá? Onde você está fazendo follow-up com o teu cliente, onde você tá treinando o produto, você está fazendo o teu treinamento de produto todo dia, e você está fazendo a prospecção, né? E aí, você está trazendo o teu cliente, e aí você está bem treinado tecnicamente, você fez a abordagem e de repente você começa a falar do produto. Fala do produto, olha a espessura, olha a esquadria, olha a localização, e olha que espetáculo, e taca, fica meia hora apresentando o produto. Você está falando 80% durante o atendimento, 80% é você que fala, é o corretor que fala, e o cliente fala 20%. O que está acontecendo aí? Você não está fazendo a pesquisa. Lembra que eu falei um pouco antes ali que para você apresentar o benefício para o cliente, você precisa pesquisar ele. Então essa etapa é a etapa que vai te dar subsídio para todo o resto do atendimento. Então é uma etapa que ela precisa ser estudada, que é a pesquisa. Como pesquisar? Né? Então você vai pesquisar sempre fazendo perguntas abertas. Né? Então, qual que é a diferença de uma pergunta aberta para uma pergunta fechada? Na etapa da pesquisa tem o ouro. Exatamente, Leandro. Na etapa da pesquisa tem o ouro. É ali que está o ouro. Então, por exemplo, durante a pesquisa, você vai fazer pergunta aberta e pergunta fechada. Qual que é a diferença? A pergunta fechada, ela vai te dar uma resposta que sempre vai ser sim ou não. Tem momentos de você fazer a pergunta aberta e fechada, né? Então, por exemplo, no final, em técnica de fechamento, a gente usa bastante a pergunta fechada. Vai ter um momento. Mas durante a pesquisa, a pergunta precisa ser aberta. Então, por exemplo, um exemplo de pergunta aberta. Fulano, João, né? Aí você fez a abordagem com ele ali. Quantas pessoas, quem vai morar nesse imóvel? Quando você pergunta quem vai morar nesse imóvel, você está dando a chance do cliente falar, vou morar eu, minha esposa, meu cachorro, né? Então, você faz a pergunta com o intuito de que o cliente fale. Quem tem que falar durante o atendimento é o cliente. É diferente de você perguntar, por exemplo, você tem filho? O cliente pode falar, sim. Quantos filhos você tem? 2. Qual a idade dos seus filhos? 15. Se você faz uma pergunta de quem vai morar nesse imóvel, você consegue extrair muito mais informação. Você deixa o cliente falar. Então, quando eu falo desse pilar, que é estudar a técnica de vendas, e que daí a gente pode entrar, por exemplo, na etapa da pesquisa, é esse tipo de coisa que você vai estudar. E como que estuda? Escrevendo. Quais os tipos de perguntas abertas que eu posso fazer para o meu cliente? Quem vai morar nesse imóvel? Qual o motivo por que você está procurando um novo imóvel? O que você mais gosta no imóvel onde você mora? O que você menos gosta no imóvel onde você mora? Então são perguntas que você consegue extrair informações para que você parta para uma próxima etapa, que é a etapa da apresentação do produto. Para você apresentar o empreendimento, a maneira para você apresentar o empreendimento que seja mais eficiente é quando você faz a pesquisa e entende o motivo que ele está procurando o imóvel, entende quantas pessoas vão morar no imóvel, você começa a entender o porquê e você faz a tua apresentação
em cima do que o cliente está te falando. É muito mais fácil, né? Então a gente sempre fala, tem um exemplo bem clássico que é do Pet Place. Quando você faz a pesquisa com o cliente, e daí aqui eu já vou entrar na parte de característica, de benefício, de pesquisa. Então, por exemplo, você está fazendo uma apresentação para o cliente e tem o Pet Place lá. E o cliente em algum momento falou que, poxa, eu tenho meu cachorrinho, o nome dele é, sei lá, eu tenho uma cachorrinha chama Sofia. Então, eu tenho a Sofia e lá. Você fala, olha que legal, nesse empreendimento tem é um empreendimento pet friendly, né? Você pode falar pet friendly, ou é um empreendimento que as pessoas que gostam de cachorro, tanto que existe um espaço destinado para você poder passear com a Sofia todos os dias de manhã, então você não precisa ir na rua, você pode vir aqui, um ambiente seguro, e você fala dos benefícios de ter o Pet Place. Se o cliente fala em algum momento que não gosta de cachorro, sei lá, que sofreu um trauma, alguma coisa, você fala, ou que o cliente não gosta, você fala, olha que bacana, esse empreendimento ele tem um Pet Place, onde os cachorros vão ficar lá longe, vão ficar lá do outro lado, então você não vai precisar se incomodar. Então você vê, você está usando a mesma característica e falando de benefícios diferentes. Então como que você chega nisso? Estudando técnica de vendas. Olha lá, uma que sempre usa é mais importante para você na compra do seu imóvel. Essa pergunta é fantástica. O que é mais importante para você na compra do seu imóvel? Porque é um ponto aonde você consegue bater naquele ponto, principalmente quando você vai usar uma técnica de fechamento, por exemplo, você lembra o cliente a todo momento da importância, porque ele vai te falar, para mim o mais importante é, voltando até a churrasqueira na sacada. Treinar, identificar e investigar as dores do cliente. Exatamente, a pesquisa é justamente para isso. Então você treina, por que você tem que treinar diariamente? Para você fazer essas perguntas, para que isso comece a ficar automático ali na sua cabeça. Porque quando você não treina esse tipo de coisa, você vai chegar na frente do cliente, você vai se bater, não adianta. Ou você precisa levar muitos anos de atendimento para ir aprendendo. Agora, se você treina, fica mais fácil. E daí quando a Ana fala ali, de identificar e investigar as dores do cliente, é justamente isso. É identificar a necessidade do cliente, né? O que é mais importante na compra do imóvel para você? Por qual motivo você está buscando um novo imóvel? E assim, a gente geralmente nunca aceita a primeira coisa que o cliente fala. Porque às vezes ele fala, estou procurando um novo imóvel porque eu quero mais espaço. Tá, mas por que você quer mais espaço? Eu quero mais espaço porque, sei lá, eu gosto de receber pessoas. Legal. Com qual frequência você recebe as pessoas? Quantas pessoas você costuma receber? E aí você vai investigando para saber o porquê do porquê. Né? Então tem também aquela clássica que é a pessoa não compra uma furadeira, ela não quer comprar uma furadeira, ela quer comprar um furo na parede. Mas muitas vezes ela não quer o furo na parede, ela quer colocar um quadro na parede. Mas aí não é um quadro, ela quer colocar o quadro da família. Mas não é a família, é porque ela quer olhar aquilo e lembrar dos momentos agradáveis. Então, a gente vai perguntando nessa etapa da pesquisa para poder fazer o atendimento, para poder fazer a apresentação de acordo com a pesquisa. Outra pergunta ali que o Leandro está falando, há quanto tempo busca pelo seu imóvel? Essa é uma pergunta excelente para você entender aonde o cliente está dentro da jornada de compra. Se o cara fala para você que aquele é o primeiro, ele está buscando imóvel faz um mês, ele está no começo da jornada. E aí existe uma maneira de você conversar com esse cliente, porque tem muita coisa que ele não sabe ainda. Ele não sabe de valor de metro quadrado, ele está muito cru. Então, é bom você saber há quanto tempo ele está procurando para saber que tipo de informação e quão maduro o cliente está. Então, voltando aqui para o nosso estudo de técnica de vendas. Tem a etapa, eu falei da etapa da pesquisa, né? Falei da abordagem, falei da pesquisa, falei da apresentação. A outra etapa é a objeção, que é o que eu falei um pouquinho antes aqui, né? De como neutralizar a objeção. E saber a objeção é bastante importante. A Ana até citou um livro ali chamado Spin Selling. Recomendo muito você ler esse livro chamado Spin Selling.
que ele traz uma abordagem um pouco diferente dessa que eu estou falando, que ela é a abordagem, pesquisa, apresentação, objeção, fechamento. Ele é um livro que ele trata, ele usa 4 pilares de perguntas. Então ele fala sobre pergunta de situação, pergunta de problema, é um atendimento pautado em cima de pergunta, que é excelente porque evita inclusive objeção. Esse livro fala bastante de evitar objeção. Vale bastante a pena. Bom, voltando no nosso aqui. Então a objeção, estudar sobre objeção e estudar sobre técnica de vendas. O que a gente vê bastante acontecer? O corretor já no começo da profissão, ou quando ele não está vendendo, né? Tô há 3 meses sem vender, tô há 4 meses sem vender, vou estudar técnicas de fechamento, que é o último passo aqui. Por que é perigoso estudar só técnica de fechamento? Técnica de fechamento envolve muito gatilho mental, né? Então, gatilho de urgência, gatilho de escassez, gatilho de prova social, gatilho de autoridade. Técnica de fechamento envolve gatilho mental. É o momento de você usar gatilho mental. O que acontece muito é o corretor começar a usar muito gatilho mental e querer usar muita técnica de fechamento sem ter passado por essas etapas anteriores. Principalmente a etapa da pesquisa, a etapa da apresentação, a etapa da neutralização de objeção. Às vezes o cliente ainda está cheio de dúvida para fazer a compra, ele não está pronto para comprar. E aí você fica lá tentando usar técnica de fechamento e fala, meu Deus, não funciona esse troço. Usei todas as técnicas de fechamento, não funciona. Não é que não funciona, é porque, cara, o cliente, ele não... Se o cliente se sentir um pouquinho que seja, ele ter a percepção de que alguém está tentando empurrar alguma coisa nele, já era. Você perdeu a venda. Não esqueça. Para reconstruir isso demora muito. Então, a pesquisa é importante para o cliente entender que você está ali para ajudar ele. A apresentação é importantíssima porque você está mostrando que você tem empatia com o cliente, você pesquisou ele, você entendeu qual a dor dele, como a Ana disse um pouquinho antes ali, você entendeu qual a dor, você entendeu qual a necessidade dele. E aí você está apresentando o produto, levando em consideração essa dor dele, então ele entende que você está ali para ajudar. Você passou pela etapa da objeção e você neutralizou a objeção fazendo perguntas para que o cliente tire as dúvidas dele. Então, puxa, tá caro. Você faz pergunta para entender por que ele acha que tá caro e você mostra para ele que não tá caro. Então, ele começa a ter segurança de que ele está fazendo um bom negócio. E quando isso aqui tá feito de uma maneira excelente, você usa técnica de fechamento. Por quê? Para ajudar o cliente a tomar a decisão. E aí ele vai ficar com a sensação, não de que você está empurrando nada para ele, mas de que ele está comprando. Então, por exemplo, você fez aqui todas essas etapas. E aí chegou um momento onde o cliente ele quer uma unidade, sei lá, final 2, quer um andar alto, bem ensolarado, que só tem uma unidade ali naquele empreendimento, é a última unidade. E você fez todas essas etapas aqui e o cliente está indeciso e ele fala para você assim, legal, gostei bastante, você montou ali o fluxo de pagamento para ele e tal, foi tudo certo, e ele fala para você assim, gostei muito, faz o seguinte, me manda tudo por e-mail que eu vou dar uma pensadinha e eu te respondo amanhã. O que você faz quando o cliente fala, vou pensar? Me manda tudo por e-mail. Na maioria das vezes, o que o corretor faz? Na maioria das vezes, tá? Ok, cliente, legal. Então eu vou fazer o seguinte, já tô aqui, já tô mandando tudo no teu e-mail, tá? Vou te mandar a tabela de valores, conforme a gente falou aqui, vou te mandar a apresentação, o folder, vou te mandar tudo no e-mail, e daí eu te ligo amanhã. É isso que a maioria faz, certo? Mas o que a maioria deveria fazer? Deveria fazer o seguinte, se você fez a abordagem, você fez a pesquisa, você está seguro de que o cliente realmente gostou, você faz o seguinte, olha, João, legal, com certeza eu posso sim mandar tudo no teu e-mail, sem problema nenhum, eu mando o folder digital, mando a tabela, mando tudo. Só preciso que você me responda uma coisa antes disso.
Ficou alguma dúvida do empreendimento? Ah, não ficou nenhuma dúvida. O que você mais gostou de tudo que você viu aqui hoje? O que você mais gostou? Ah, eu gostei, sei lá, desse andar aqui. Daí ele vai falar o que ele mais gostou. Bacana. A gente viu aqui, João, o fluxo de pagamento. E pelo que a gente viu, a entrada que você falou aqui, as parcelas, estão todas dentro, né, do que você pode pagar. Não, estão todas dentro. Legal. João, levando tudo isso em consideração, me diga o seguinte. O que eu posso fazer agora para que a gente feche o negócio? Porque, olha, você está me falando que o que você mais gostou foi isso aqui. E, realmente, isso daqui é sensacional no empreendimento, ele atende aquilo que você falou. Nós montamos o fluxo de pagamento e você disse que o fluxo de pagamento está dentro do que você pode pagar. Você me falou que não tem mais dúvida. Então, me diga o que eu preciso fazer agora para que você feche o negócio. Quando você falar isso para ele, você vai ter neutralizado as objeções que são, eu preciso pensar e tal, porque daí você já está colocando na cabeça dele de que o que ele mais gostou está naquele empreendimento. Você está colocando na cabeça dele de novo de que o fluxo de pagamento está dentro do que ele pode e você está dando a oportunidade dele fazer uma proposta. O que acontece na maioria das vezes quando você faz isso? Ele fala, olha, então vamos fazer o seguinte, Bruno, eu fecho com você, só que você precisa me dar 20 mil reais de desconto aqui. E aí, se você tiver com tudo orquestrado, você geralmente vai para a mesa com alguma gordura, né? Aí aqui eu tô falando da parte de incorporadora, que é onde eu atuo, né? Você sempre vai ter uma gordurinha ali. E aí você vai sempre estar falando, obviamente, do valor de tabela, né? Você vai estar ali falando do valor de tabela. E o cliente vai falar, eu quero 20 mil de desconto. Se o cliente pedir um desconto muito absurdo, você vai voltar o cara para o lugar. Você vai falar, olha, de tudo que a gente viu aqui, você me disse que viu outros empreendimentos, o valor do metro quadrado que eu estou te mostrando aqui está coerente. Aí você vai situar de volta o cliente. Se o desconto que ele está pedindo é factível, você vai falar para ele, olha, João, é o seguinte, os 20 mil, e aí na tua cabeça você sabe que o 20 mil é factível. Olha, João, então, o que você está me pedindo, esses 20 mil, eu acho difícil acontecer, porque, olha, de tudo que a gente viu, o imóvel está dentro do valor e tudo mais, mas eu posso tentar. Eu vou ali, vou falar com o meu gerente, eu posso tentar. Só que eu preciso de um comprometimento teu. É difícil eu conseguir esses 20 mil, mas se eu conseguir os 20 mil, o negócio está fechado, eu posso ir lá dar minha cara a tapa, e lá dentro você está sabendo que os 20 mil é factível. Você vai pegar o comprometimento do cliente. Você vai lá, você vai levantar e vai falar, ok, cliente, eu vou lá e vou tentar. Acho difícil, mas eu vou tentar. Aí você vai, você entra lá, você faz um charme, porque você já sabe que os 20 mil tá dentro. Você enrola um pouco, você volta. E aí se você, lógico, tiver que falar com um gerente, com alguém, você vai lá e fala. E aí você conseguiu, você volta. Aí você volta com uma cara de que, né, chega, estica a mão para o cliente e fala, parabéns, João, o imóvel é teu. Veja que o negócio ele foi todo orquestrado, ele foi desde o começo do atendimento, ele foi feito para você fechar. Então aqui assim, eu estou dando um exemplo, um só de vários que podem ser usados, como técnica de fechamento. Tá? Como técnica de fechamento. Dá para usar vários gatilhos ali do comprometimento, da escassez, por exemplo, se aquela ali é a última unidade. Então, só que para você conseguir fazer isso, o cliente tem que estar seguro. Você tem que ter neutralizado as objeções, você tem que ter feito a apresentação, o cliente tem que estar seguro. E aí quando você faz isso, a compra ela é saudável, porque a sensação que o cliente fica é que ele conseguiu. Foi ele que conseguiu, não foi você. Ele viu tudo, ele pediu os 20 mil, você conseguiu os 20 mil. Então, tudo isso sendo orquestrado, você fecha a venda. E eu estou falando tudo isso para fechar esses 4 pilares que eu comentei da rotina, e aí eu vou recapitular aqui, ó. Na rotina tem que ter, isso tem que estar na agenda fixa, tá? Tem que estar fixo na agenda. Que é a prospecção, que ela precisa ser diária, ela é, como eu falei ali no começo, ela é o oxigênio do corretor de imóvel, ela é o oxigênio. Sem oxigênio a gente não sobrevive, sem prospecção o corretor não sobrevive. Segundo pilar, treinamento de produto, característica, benefício, objeção, tudo que diz respeito ao produto,
né? Treinamento de produto. Treinamento de produto e técnica de vendas, que é um outro pilar, tem uma ferramenta que é muito utilizada e que ela é muito efetiva, que é o teatro de vendas ou a simulação de vendas. O que é isso? Você vai pegar lá o teu colega ou tua colega e todo dia você vai pegar um empreendimento e vai falar: fulano, vem cá, eu sou o corretor, você é o cliente. Eu vou apresentar esse produto para você. E você vai me fazer objeção, você é um cliente. E aí você faz simulação de vendas, levando em consideração a abordagem, a pesquisa, a apresentação, a objeção e o fechamento. Depois que você terminou a simulação de vendas, você vai sentar com esse teu colega e você vai entrar em cada um desses pontos e analisar como foi a pesquisa, como foi a apresentação, como foi a objeção. E aí vocês dois juntos vão fazer essa análise. E depois você faz ao contrário, você é o cliente, teu colega é o corretor. Se você fizer isso todo dia, depois de 15 dias, você vai ser... É outra coisa. Aí você imagina isso depois de um mês. Você imagina isso depois de 40 dias. Quando você faz a simulação de vendas, parece que é um imã. Quando você faz prospecção, você faz treinamento, você faz simulação de vendas, você utiliza todos esses pilares, parece que é um imã para você atender mais clientes. Porque na tua cabeça, o cérebro é um negócio muito louco, né? Você começa a mentalizar que a coisa está acontecendo e por alguma coisa que eu não sei, né, pode ser Deus, pode ser o universo, daí vai do que você acredita. O fato é que a mente começa tudo pela mente, você criando situações e a coisa começa a acontecer. Pode ver, quando você começa a mentalizar só coisa ruim, só vem coisa ruim. Eu fiz plantão uma vez tava eu e esse outro corretor fazendo plantão, e aí era uma terça-feira, chovendo de manhã assim, chuviscando. Toda vez que passava toda vez que passava alguém na frente do plantão, esse corretor que estava fazendo o plantão comigo, ele estava em primeiro ou em segundo. Passava alguém, ele falava: vai, miserável, entra e queima minha roleta. Passava outro: vai, miserável, entra e queima minha roleta. E ele ficava brincando com isso. Isso aconteceu com umas 10 pessoas que passaram ali na frente. A 11ª que entrou, o que aconteceu? O cara entrou super rápido, falou: não, só quero ver preço, não quero nada, não sei o quê. Queimou a roleta dele. E aí entrou um segundo cliente no final do dia. Adivinha o que aconteceu? Eu fiz uma venda. Então, o cliente, esse dia eu falo com ele até hoje, eu falo: ô, fulano, lembra daquele dia lá? Até hoje a gente brinca disso. Porque ele mentalizou que ia entrar alguém ali e ia queimar a roleta dele. Foi isso que aconteceu. Quando eu falo desses pilares aqui, principalmente da parte de treinamento, de simulação de vendas, você está adaptando o teu cérebro a passar por aquela situação. E isso vai começar a acontecer. E aí você vai começar a vender. E aí, a partir do momento que isso vira uma rotina, você começa a vender todo santo mês. Uma outra coisa para que você mantenha a rotina, né? Porque não é fácil, você monta a rotina, o problema não é montar a rotina, o problema é você manter a rotina. Esse que é o negócio. Como que você mantém a rotina? A partir do momento que você tem uma meta, você vai lá e fez uma meta. A minha meta é fazer uma venda por mês. E aí dentro da tua meta, você tem lá o teu funil de vendas, que eu até fiz tem um IGTV meu ali falando só sobre funil de vendas, como que você monta o funil de vendas. E em cima do funil de vendas você tem a meta. Quando você pensa em sair da rotina, você lembra da meta. E aí você lembra que você tem que fazer X prospecções para fazer X agendamentos de visitas, para fazer X visitas, para fazer uma venda. Então você não sai da tua rotina. Ou se for para sair, é mais difícil. Outra coisa importante, quando você tem essa rotina, você precisa deixá-la fixa, tá? Então, por exemplo, o follow-up todo dia quando você chega, ele precisa ser sagrado, ele precisa ser a primeira coisa. Você começou a trabalhar às 9, você tem que separar no mínimo das 9 até as 10, só, única e exclusivamente para fazer follow-up. Só para fazer follow-up. Então, lembrando lá do follow-up, ligar para os clientes do dia anterior, os clientes que não atenderam, os clientes que você mandou o material, né? Porque também acontece muitas vezes, você mandou um e-mail para o cara de uma apresentação de um empreendimento.
E aí você nunca mais não, mas daí você não tem isso organizado, você só vai entrar em contato com ele 3 dias depois. 3 dias depois, 30 corretores já entraram em contato com ele, ele já fez 2 visitas, já era, se perdeu. Então, o follow-up serve para isso. Serve para você ter o próximo passo. Mandou a apresentação do produto, ó, fulano, então amanhã às 3 horas eu te ligo, tá? Para saber o que você achou. Ó, a Ana falando ali, ó, quando você começa a fazer, a vontade vem. É exatamente isso. A motivação, ela não espera, até o Joel J que fala muito isso. Não espere se motivar para fazer. Faça que a motivação vem. E é exatamente isso. Bom, voltando ali já para encaminhar para os finalmente aqui. Tendo a meta, né? Então eu estava falando aqui do follow-up, né? Então o follow-up ele tem que ter todo santo dia das 9 às 10. Ou se você colocar que é das 10 às 11, você vai estipular o teu horário. Ele tem que ter. A prospecção, ela também tem que ter. Ele tem que ter um horário fixo na tua agenda para fazer prospecção. O treinamento de produto ou o treinamento de técnica também. Então o que pode envolver ali? Você pode estipular, por exemplo, que na segunda, na quarta e na sexta você vai fazer treinamento de produto. Na quinta e na sexta você vai fazer técnica de vendas. No meio disso tudo, você vai separar um dia para estudar o mercado. O que é estudar o mercado? Ler sobre economia, ler sobre finanças, ler sobre... Fala, Andrezão, vai ficar gravado assim. Vai ficar gravado assim. É sobre rotina, tá? Hoje a gente tá falando sobre rotina. E já entrou aqui em técnica de vendas também, entrou em vários assuntos, mas basicamente é rotina. Então tem que ter o espaço onde você vai destinar a tua agenda para estudar sobre outras coisas. Sobre programação neurolinguística, sobre comportamento do consumidor, sobre geração de conteúdo para as redes sociais, sobre mercado financeiro. Porque hoje, toda vez que você atende um cliente, você precisa saber, por exemplo, que enquanto você está fazendo, você está na mesa, tá? Você está ali na mesa mostrando tabela de preço para o teu cliente. Se você estiver mostrando a tabela, em algum momento o cliente sentar para trás e cruzar o braço, liga 10 pisca-alerta, porque o cliente não está interessado no que você está falando. Muda o discurso. Agora, se você está apresentando, em algum momento o cliente ele colocou o tronco para frente e o braço em cima da mesa, ele está com atenção. Mantenha, porque ele está com atenção. Então isso é o corpo dele falando. Programação neurolinguística, palavras. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de programação neurolinguística. A palavra mas. Você está conversando com alguém e aí você, sei lá, colocou algum tipo de argumento, você está tentando argumentar alguma coisa. A pessoa, ela fala assim, não, eu entendo o que você está falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas, papapá. Toda vez que alguém usa a palavra mas, significa que tudo que veio antes do mas não existe. Não é isso que acontece? Você está conversando com alguém, você está falando alguma coisa, a pessoa fala, não, sim, concordo com você, mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou seja, exclui. Isso é programação neurolinguística. O que você precisa fazer, geralmente, né? Se você não quer que porque quando você está conversando com o cliente numa objeção, por exemplo, isso tem que tomar muito cuidado. Se o cliente fez uma objeção, você responde ali, né? Usa a técnica de devolver em forma de pergunta. E você vai responder e fala para o cliente, não, cliente, eu entendo que você está falando que o quarto é pequeno, mas, Na cabeça do cliente é o seguinte, ele vai falar, quer saber? Esse cara não escutou absolutamente nada que eu falei. Você muda o mas para o e. Ah, cliente, eu entendi que você falou que o quarto é pequeno, e se a gente, né, e se o quarto fosse assim, assim, assado? E se a cama que você fosse colocar fosse diferente? Quando você usa o e, o cliente entende que você está do lado dele. Então, programação neurolinguística. Comportamento do consumidor. Importantíssimo aprender sobre o comportamento do consumidor, porque o marketing, principalmente agora esse marketing digital, ele leva em consideração a maneira como as pessoas se comportam para consumir. A maneira como o consumidor se comporta hoje é diferente da maneira como o consumidor se comportava 2 anos atrás. E quando você vai fazer um anúncio, por exemplo, de um imóvel, você precisa levar isso em consideração. Como que ele está se comportando, como que ele está consumindo, né? Então,
é muito importante estudar. Daí mercado financeiro, economia e tudo mais, isso precisa estar dentro da agenda. Precisa estar dentro dessa agenda fixa. Outra coisa importante você ter... Aí óbvio, daí você vai me perguntar, cara, você tá me falando para montar uma rotina... mas é menos e é mais. Exatamente isso. O mas é menos, o e é mais. O e você adiciona, né? Então, eu tava falando aqui o seguinte, pô, Bruno, você tá me falando esse monte de coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que estudar, em que momento que eu vou atender o cliente? Afinal de contas, tudo isso é feito para que você chegue no momento de atender o cliente. Quanto mais clientes você atende, é o funil, né? Quanto mais você prospecta, mais você agenda, visita, mais proposta você tira, mais venda você faz. Então muitas vezes, poxa, não tô vendendo, tá muito ruim, faz 2 meses que eu não vendo. Daí você olha para trás e fala, bom, faz 2 meses que eu não vendo. Quantos clientes eu atendi nos últimos 2 meses? Puta, atendi 5. Claro que você não vai vender, né? A não ser que, lógico, a tua taxa de conversão seja, né, altíssima e a cada 2 clientes que você atenda você faça uma venda. Pode acontecer? Pode, mas não é o normal que aconteça, né? Geralmente você tem que ter ali 10 visitas, 8 visitas, 7 visitas, cada um tem a sua taxa de conversão. Tem que chegar nela, né? Mas voltando ali, né? Em que momento você vai atender o cliente? Você vai fazer essa rotina, geralmente você pode usar ela de manhã ou dividir à tarde, e quando você está fazendo a prospecção e você vai agendar a visita, você vai falar para o teu cliente que você tem esse horário e esse horário para atender ele. O que acontece muitas vezes? A gente fica na mão do cliente, né? Ai, porque o cliente, meu Deus, o cliente... Sim, o cliente, ele é vital para o negócio acontecer. Sem cliente você não vende, você precisa ter cliente. Só que o cliente precisa enxergar em você um profissional que está ali para ajudar ele. E você não é o profissional que simplesmente vai lá atender ele, né? Porque senão o cliente fala, cara, ó, amanhã meio-dia. É amanhã 12:30. Cara, e aí você leva o teu filho na escola 12:30. E muitas vezes, o que eu vejo acontecer? O cara ligar pra sogra se descabelar pra ir lá buscar. Cara, 12:30 é hora de você buscar o teu filho na escola. Cliente, olha, 12:30 não dá, eu tenho um compromisso nesse horário, mas eu tenho agenda às 15 horas ou às 16 horas. Se posicione. Quando eu falo isso, muita gente fala, cara, você tá maluco. Gente, tudo que eu tô falando aqui é coisa que eu uso há 10 anos no mercado imobiliário. E que pra mim, pelo menos pra mim, eu não posso falar pra você. O que eu tô passando aqui é tudo coisa que funciona pra mim. Quando você começa a se posicionar como um profissional que tem horário, que tem agenda, o cliente, ele entende isso, ele percebe isso e ele pensa, eu quero ser atendido por um profissional. Eu quero ser atendido por alguém que realmente vai agregar para mim, que vai me ajudar. E são esses pequenos detalhes que fazem com que você se posicione, você, né, tenha postura. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso aqui? Para que você tenha, sim, os horários separados, que são os horários que você vai fazer o atendimento do cliente. E você vai dar essas opções para o cliente. E quando você fala com o cliente, eu tenho às 10 da manhã e às 15 horas para te atender amanhã. O cliente, ele não vai pensar assim, puxa, vou ver se eu vou. Na cabeça dele, ele vai pensar, bom, deixa eu ver o que eu tenho às 10, deixa eu ver o que eu tenho às 15. Puxa, eu só posso às 16. Bruno, vocês vão perceber que é o seguinte, muda o negócio. Quando você faz assim, o cliente, ele fala para você, olha, pode ser às 16? Ele te pergunta. Porque ele sabe que você é um profissional, você está despendendo o teu tempo para ir lá atender ele. Então ele te pergunta. Testem e depois me falem se não é isso que acontece. Então você tem agenda para você, você que coloca, você que posiciona, é você que conduz. Ó, o André está falando ali, ó, o que eu faço é dar 2 horários. Se vejo que ele não pode nesses horários, eu falo que posso tentar reorganizar minha agenda para o cliente se sentir valorizado e também valorizar o meu horário. Cara, é isso aí. Por isso que ele fala, posso às 16 horas? Né? Você fala, olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Puxa, ó, acho que às 16 horas dá. Pode ser um pouquinho antes? Pode ser 15 para as 16?
né? Né? Então beleza, então tá. Enfim, você consegue se posicionar. Então, galera, na verdade, assim, eu abri essa live hoje, esse horário, porque eu senti a necessidade de passar essas informações. Eu recebi esses questionamentos ao longo da semana aí. Acredito que possa ajudar vocês, porque, de novo, falando, é uma coisa que funciona para mim, né? Funciona desde que eu comecei a ter rotina e criar essa rotina e me posicionar dessa maneira. As coisas, foi uma virada de chave na minha vida. As coisas começaram a acontecer. E a partir do momento que a coisa começa a acontecer, e você anota tudo, você tem histórico, você começa a olhar e fala, bom, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá dando certo. Uma coisa que dá certo é a rotina. Você ter a tua rotina, você fazer o treinamento, você ter a tua agenda fixa, a coisa muda, a tua autoestima muda, a tua maneira de trabalhar muda. Você começa, né, como eu falei ali, você começa a realmente se enxergar como um profissional e não como um mero atendente. E é isso que a gente precisa fazer, é fazer a diferença no mercado imobiliário, porque, cara, tem muita mão de obra ruim. A gente precisa mudar isso. A gente precisa começar a fazer com que o cliente enxergue o corretor de imóveis não com um pé atrás, mas que ele comece a enxergar que, poxa vida, eu preciso de um corretor de imóvel para comprar ou para vender. E não, putz, eu vou pagar comissão para um corretor, porque hoje é assim, né? Cara, eu não preciso de um corretor. Sim, o cliente precisa de um corretor. Ele precisa. Só que ele precisa de um corretor que ajude ele. E não um corretor que vai ser um mero atendente que mais atrapalha, né? Então, galera, é isso aí. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Obrigado por participar. Obrigado por agregar aí nos comentários. A live vai ficar gravada. E compartilhem aí com quem vocês acham que pode ajudar. Se fez sentido, depois comenta comigo lá. Se teve alguma coisa que você vai usar aqui que dê certo, também comenta comigo lá, que vai ajudar bastante. Ó, a André tá fazendo uma pergunta ali. Como organizar a rotina quando você tem vários plantões em horários diferentes? Se você já falou, depois eu assisto. Ô, Andrezão, o que acontece? Se você tem vários plantões em horários diferentes, o que acontece ali? Os horários meio que não mudam, né? Porque ou você vai fazer o plantão de manhã, ou você vai fazer o plantão à tarde. O que é a rotina? Que eu falei aqui que são os pilares. Follow-up. Follow-up, independente de onde você esteja, você vai fazer ele. Se você está num plantão, cara, sei lá, num bairro, ou está no outro, ou está na imobiliária, você vai fazer o follow-up. Você tem que fazer o follow-up. Treinamento de produto, você vai fazer. Treinamento de técnica de vendas, você vai fazer. Prospecção, independente de onde você esteja, esses pilares você consegue fazer. Entende? Então, não depende dos plantões, porque você vai conseguir fazer. Você só não consegue fazer, por exemplo, puxa, estou indo fazer um plantão que não tem internet, que não tem telefone, daí é difícil, porque, cara, você precisa da internet para estudar, por exemplo, para fazer o follow-up, né? Para poder fazer ligação. Então, você tem o follow-up na tua planilha de Excel, você abre lá e faz a ligação. Então, independente, você consegue fazer. Tá bom? Galera, obrigado, boa noite para vocês. Amanhã tem mais. Um grande abraço.